Senhores, hoje no Brinda Essa, no nosso quadro aqui do restaurante La Bella Itália, vamos abordar o tema argentino. Nada mais justo que trazer um irmão, o Carlos Soares, que é o diretor da ABS, o sommelier da Opção, que é a nossa parceira. E ele também ficou surpreso, né? Quando eu falei que ia convidar ele, ele chegou aqui no La Bella Itália e viu um vinho branco. Ele falou assim, não vamos falar de Malbec? Aí eu falei, não, vamos falar de vinho branco. Por que não a Torrontés, né, Carlos? Claro, exatamente. Basicamente, a Torrontés é a uva emblemática branca, por natureza, da Argentina. Obviamente, se planta Chardonnay, Sauvignon Blanc. Uhum. Está se trazendo agora um resgate da uva Semillon, que foi muito plantada há muito tempo atrás. Então, obviamente que a Torrontés faz parte da cultura do vinho branco na Argentina, sem dúvida nenhuma. Quando eu estava estudando sobre a Torrontés argentina, aí veio logo Salta, né, que é o que faz parte do nosso rótulo aqui. No meu imaginário, eu achava que Salta era uma colina, mas era colina mesmo, altos e baixos. Você falou que não, né, que é uma altitude, mas é plana. Salta, para que vocês tenham uma ideia, ele é praticamente divisa com Paraguai, fica muito perto de Paraguai. É como se fosse um altiplano que fica mais no noroeste da República Argentina. Então, para que vocês tenham uma ideia, geograficamente, Mendoza fica na mesma latitude que Buenos Aires, só que mais perto da cordilheira, obviamente. E Salta fica mais ao norte, mais encostado na cordilheira. Então, Salta fica mais ou menos em uma altitude promédio entre 2.000 e 2.500 metros de altitude. Então, essa condição de clima favorece muito o desenvolvimento de uvas mais aromáticas. Para quem não conhece, a Torrontés é uma uva que é uma mistura da família das moscatéis, que é uma família de uvas brancas muito conhecida, que faz produtos e vinhos muito aromáticos, e se suspeita que se misturou com essa família de crioulas brancas e tintas, que as crioulas que muita gente não conhece, é uma família de uvas que veio juntamente com os jesuítas, na época da imigração espanhola, que conquistou a América Latina, começou aí por Peru, enfim, Chile. Chile tem a uva país, nós temos a uva crioula. Então, o Torrontés é uma fusão entre as moscatéis e essas uvas crioulas, que dá vinhos muito perfumados, aromas muito cítricos, que lembram flores brancas, jasmim, enfim. Flor de laranja, como você falou. Flor de laranjeira. Então, sempre, historicamente, nosso vinho branco da vida toda foi o Torrontés. Você me tirou uma dúvida também, porque você falou que lá a insolação é muito intensa. Por isso, né, a videira faz a casca da uva ser um pouco mais grossa. Para proteger a semente. Exatamente. Para quem não conhece um pouco a técnica de vinificação, os aromas dos vinhos eles se concentram mais na pele da baga, na pele da casca da uva. Então, pelo fato de ter uma UV, que é a ultravioleta, a insolação ultravioleta mais intensa, o que acontece? Todo esse aroma se concentra mais na pele da casca da uva, e obviamente pelo DNA de moscatel misturado com crioula, o aroma das uvas é realmente muito, muito intenso. Se a gente faz uma escala de degustação técnica de 0 a 5, com certeza a moscatel passa de 4. Na intensidade aromática, ela é muito, muito, muito intensa. Perfeitamente. Assim como você, né, você veio para a mesa pensando que ia falar de Malbec, nossa cultura aqui pensa logo, falou em vinhos argentinos, vem a Malbec. Você me falou aqui nos bastidores que é bem dividido, né? Lá tem os amantes da Malbec e os amantes da Cabernet Sauvignon. Para que vocês entendam, historicamente, a região onde todo mundo se olhava e queria produzir vinho à semelhança, estou falando de mais de 100, 120 anos atrás, era a região francesa chamada Bordeaux. Então, as uvas nativas de Bordeaux, nas tintas, era Cabernet Sauvignon, era Merlot, era Cabernet Franc, era Malbec. Então, toda essa família de uvas veio tanto para o Chile como para a Argentina. Para quê? Para que quem queria produzir vinho, produzia vinho à semelhança daquela região. Ok? Então, basicamente, antes
da Malbec ter mais protagonismo, existia na Argentina uma grande cultura da Cabernet Sauvignon. Os principais vinhos argentinos eram produzidos a partir de mistura de Cabernet Sauvignon com Merlot. Obviamente a Malbec entrava dentro desse grupo de tintas. Historicamente, há 30 anos atrás, estou delatando minha idade, não se fazia monocasta, não se faziam vinhos de uma casta só, se faziam blends. Ninguém colocava no rótulo Cabernet Sauvignon, Malbec, Pinot Noir. Então, o que acontece? A grande protagonista era a Cabernet Sauvignon. Dos 25 anos para cá, 20 anos para cá, eles identificaram que a Malbec, vinificada separadamente, dava vinhos muito interessantes, muito fragantes, aromas de frutas vermelhas muito delicadas. Os taninos da Malbec são muito arredondados, muito aveludados, e a Malbec, a partir dos 20 anos para cá, conquistou o paladar, principalmente dos brasileiros e do mundo. Então, existe vida na Argentina antes da Malbec. Existe. Mas eu creio que, assim como eu, a maioria, a gente vai pelo efeito manada, né? Eu acho que tem influência muito da família Catena Zapata, correto? Porque eu digo por mim, quando fala de Malbec, me lembra logo o DV Catena, o Angélica, agora o vinho das rainhas, né, que está no topo. Existe um caso especial de amor entre o povo brasileiro e a família Catena Zapata. Então, a Catena Zapata ela é muito ancorada no coração do brasileiro. O brasileiro, acredito, que os dois primeiros nomes que aparecem na lista de nomes de vinícola é no Chile, a Concha y Toro, VCT, obviamente, e na Argentina a Catena. Então, a Catena, durante muitos anos, levantou a bandeira do Malbec. E digamos que foi o buque insígnia da Argentina, foi o Malbec. Agora a Catena está em uma fase de começar a comunicar que o Malbec não é tanto assim o buque insígnia, que existem outras opções fora da Malbec. Historicamente, a Bonarda é uma uva que se planta muito na Argentina, é utilizada a Bonarda para vinhos de qualidade média, vinhos mais do dia a dia. Existem Bonardas de um padrão de qualidade muito alto, porém, não é tanto assim o caso como a Malbec, como a Cabernet Sauvignon. Mas a Bonarda é uma grande protagonista dentro dos vinhos de mesa da Argentina. Vinho de mesa a gente chama os vinhos do dia a dia. Vocês aqui chamam vinho de mesa aquele vinho que é suave. Mas a nossa categoria de vinho de mesa é o vinho seco que acompanha nosso almoço, nosso jantar. De fato, eu falei para você assim, antes do início da conversa, que eu considero minha entrada no mundo do vinho em 1998, que foi a minha primeira feira de vinhos como profissional. Eu já trabalhava na área como alimentos e bebidas, como gerente de alimentos e bebidas, e naquela época se falava muito pouco de Malbec. Nem falava de Shiraz, de Pinot Noir, se falava mais dos blends da Argentina. E como você me falou, né, a cultura é totalmente diferente. Aqui no Brasil, a gente já estamos caminhando, nós estávamos engateando, porque você falou para mim, antes das câmeras ligadas, que chegava até a sua residência na Argentina, galões de vinho, né? Sim. Galões de É uma vinho. família tipo, para que vocês tenham uma ideia. Como a gente compra aqui o gás e o garrafão de água, que você liga para entregar em casa, na Argentina a gente tinha o ligue para a pessoa que trazia o vinho. E normalmente a gente comprava dois garrafões de vinho de 5 litros por semana. E a minha família é uma família tipo, era pai, mãe, minha tia-avó, que moravam com a gente, e a gente era muito pequeno na época, então a gente bebia apenas um trisquinho de vinho, mas o consumo normal de 4 pessoas em uma casa argentina, padrão, décadas atrás, eram 10 litros de vinho por semana. Esse era o padrão normal, para que vocês tenham uma ideia. O nosso público aqui do litoral de Fortaleza, apesar de ser uma região bastante quente, né, a Terra do Sol, Sim. É muito voltado para o vinho tinto. Eu, em particularmente, com alguns sommeliers colegas, nós estamos tentando abrir o leque de opções e introduzir na nossa cultura o vinho branco. Porque, assim, é mais fácil você errar no tinto do que no vinho branco.
Alguns clientes me ligam e falam assim, Rangel, eu tô indo para o evento. Eu levo um tinto ou um branco? Leve um branco, aí vai ter mais a aceitação. Com certeza. Se tiver uma bebida que abre portas novas para os novos consumidores, são os vinhos brancos. Basicamente, o grande problema do tinto é o tanino, que às vezes a pessoa que vai começar a tomar vinho pela primeira, segunda vez, não tem o paladar acostumado com tanino. Tanino, para quem nos está olhando, é a sensação de astringência que o tinto nos traz quando a gente bebe o vinho. Que lembra muito quando a gente, por exemplo, morde um caju. Quando você morde um caju, a boca não fica meio sequinha, meio astringente. Uhum. Essa é a sensação que nos traz também o tanino do vinho tinto. Então, o que acontece? Esse tanino, se é muito intenso e a pessoa não está acostumada com a bebida, ela vai sentir uma certa estranheza. Então, o que acontece? Como você está falando, a gente indica como porta de entrada para se acostumar com aromas e com sabores a família dos vinhos brancos. Que a família dos vinhos brancos, o branco não tem tanino, obviamente, e ele flui muito melhor que um tinto mais intenso. E nem se fala se, por exemplo, você vai em um almoço no ar livre, em uma casa de praia, onde o ventinho e o sol estão presentes, nada mais interessante que tomar um branquinho bem geladinho, aproveita um brindis. Saúde. Então, sempre o vinho branco ele vai ser muito mais aceito que o tinto. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu abordei esse assunto, que você me falou, né? Como assim o Labela Itália é pioneiro em vários assuntos. A opção foi uma das primeiras, né? A fazer o workshop, fazer feiras de vinho. Aí eu te pergunto assim, quando você mostra alguns vinhos, alguns rótulos brancos e tinto, provavelmente eles vão ligar para o tinto, correto? A evangelização começou há muito tempo atrás. Então, a gente foi pioneiro como distribuidor na opção da Casa Balduga. Falar de vinho brasileiro há 20 anos atrás era falar de física quântica. As pessoas não sabiam do que a gente estava falando. Nós tivemos aqui um grande personagem do mundo do vinho, Marco Ferrari, que foi quem trouxe a representação comercial da Casa Balduga. Depois, quando eu entrei na opção, em 2010, a gente começou a distribuir uma grande importadora de São Paulo chamada Mistral, que trazia os grandes rótulos da Catena, da Vinha Montes na época, Vinha Carmen, os grandes ícones da Espanha, como Vega Sicília, Angelo Gaia, na Itália. Então a gente começou essa cultura do vinho e a gente começou a transitar e começamos a educar o paladar das pessoas e cada vez mais a gente percebeu que com o tempo a base da pirâmide começou a crescer. E as pessoas começaram a aceitar o vinho no seu dia a dia. E diga, hoje podemos dizer que 15, 20 anos de trabalho, a gente está colhendo os frutos e a gente sabe que hoje, em muitos casos, o vinho faz parte da cesta básica da população de Fortaleza. Eu, antes de me tornar sommelier, né, com o nosso mestre, o Marco Ferrari, eu participei de alguns treinamentos, inclusive aqui no Labela Itália, você veio pela opção para introduzir a gente num dos vinhos e falar sobre harmonização. Perfeito. Porque como você veio me falar, né, a gente estava engateando, a gente não sabia. Você dava os gatilhos, né, para falar para a gente assim, ó, não é ideal colocar um vinho encorpado, um tinto com um peixe de carne branca, porque esse é um contraste que não vai ser legal. Você falava que dentro do peixe vai ter iodo, fósforo. Isso. E tudo isso aí na mistura na boca é a mesma coisa vai dar ferro. Aí, tipo, eu na época, né, quando entrei aqui, eu fui fazer o teste, e é verdade. Dá um sabor metálico. Quando você mistura o peixe com o tinto, eles são antagônicos. Uhum. O que a gente chama de sinergia na harmonização é que, por exemplo, o vinho amplifica o sabor da comida. Ele é um elemento amplificador da receita que você está comendo. Então, basicamente, brancos funcionam com peixes. Por quê? Porque os peixes, pelo frescor e pelo teor
de aromas interagem com a receita dos peixes. Normalmente tem ervas, aromas cítricos, aceites mais delicados, como pode ser uma finalização com azeite de oliva. Toda essa família de gastronomia funciona muito bem com branco. Agora, quando a gente vai para proteínas com gordura, com elementos mais sanguíneos ou de molhos um pouco mais intensos, a gente precisa do tanino e da estrutura do tinto, que faz com que essas receitas conversem mais entre elas. Então, para quem nos está mirando, não? Espero que seja muita gente, um prazer estar aqui. A gente sempre indica brancos com frutos do mar e tintos com proteínas bovinas ou carneiro, ou massas com molhos mais escuros. Tá? Então, basicamente, a lei da harmonização é que o vinho melhore a comida, e não o que você está falando, que às vezes a combinação errada pode afetar um ou outro. Você, em vez de harmonizar, você está desarmonizando. Porque assim, no caso, a minha função no restaurante, como sommelier, é dar a melhor sugestão e dar o norte pro cliente para ter aquela experiência, Com né? certeza. A gente só sabe se o jantar foi bom no outro dia. Ele fica aquela lembrança, cara, foi top, é isso aí. E essa é a nossa função aqui no restaurante lá da Com Itália. certeza. Você tinha me falado antes da gente ligar as câmeras que você veio, né, para Fortaleza, acostumado a tomar vinhos argentinos, Isso. e comprou 2 Chiantis. Comprei 2 Chiantis muito tempo atrás, e quando eu tomei o Chianti, digo, rapaz, isso aqui não é vinho, não. A gente está acostumado com paladar mais de taninos e de estrutura de Argentina, do Chile. E realmente foi um choque para mim na época. Eu não conhecia vinho. Para que você tenha uma ideia, na Argentina não se bebe outro vinho que não seja argentino. No Chile você raramente encontra vinho que não seja chileno. No Uruguai nem se fala. Então é muito interessante que o Brasil é um dos poucos mercados abertos ao mundo. O que significa isso? Que desde que eu cheguei aqui no Brasil, em 2003, muito tempo atrás, que eu, por exemplo, ia numa gôndola de um supermercado e eu me reparava com vinhos da Itália, de Portugal, da Espanha, da França, do Chile, da Itália. Rapaz, digo, isso aqui é a Disneylândia. Na Argentina não tinha nada disso. Então, o consumidor brasileiro é um privilegiado nesse ponto. Nós conseguimos tomar vinhos hoje de qualquer parte do mundo. Isso não acontece na Argentina, não acontece no Chile, não acontece de uma forma geral, acontece em poucos países. Então, isso faz o quê? Faz com que o consumidor ele se torne um especialista realmente em vinho. Por exemplo, você vai na Itália, você vai na Toscana, você só toma vinho da Toscana. Vai lá na Toscana pedir um vinho do Piemonte, ou um vinho da Sicília. O cara do restaurante dá um tapete em você. Não, você está na minha terra, você vai tomar meu vinho. É uma questão assim de patrimônio cultural. Então, eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade maravilhosa, como consumidor, de ter umas opções na hora de escolher vinho, que você vai viajando pelo mundo todo a partir das garrafas. Agora então, eu acho que isso é um benefício para a gente como consumidor. Agora você me lembrou uma situação que eu gosto de brincar com nossos clientes europeus que vêm aqui. São clientes da casa, italianos. Quando vem aqui, eu levo um vinho francês. Aí eles estão muito... Não, francês não. Traz italiano, então brasileiro. Aí eu até brinco assim, ó. Mas o vinho italiano não tem aroma. São diferentes. Ele fala assim, ó, tu quer aroma como um perfume francês. Vinho é italiano. Exatamente. A característica principal que acontece é o seguinte. Na Europa, de uma forma geral, o clima e o tipo de solo são diferentes da América do Sul. Então, o que acontece? Por uma questão geográfica, na Europa, nós estamos perante climas um pouco mais frios. Digo, de forma geral, não estou fazendo... Obviamente que existem na Europa regiões de clima quente também. Mas estou falando de uma forma geral. O tipo de uva que se vinifica na Europa, ele é diferente do tipo de uva que se vinifica aqui na Argentina. Um Malbec, você já me contou antes de acender as câmeras. Malbec francês não tem nada a ver com Malbec argentino. Não, nada a ver. Malbec francês é muito mais leve, muito mais rústico. É totalmente diferente.
Malbec argentino é muito mais robusto, muito mais encorpado, tem taninos mais adocicados. São perfis de vinho totalmente diferentes. Você toma um Chianti italiano, parece mais para um vinho mais ralinho, um vinho mais claro. Por quê? Porque é o perfil de vinho que se produz naquela região. Vinhos da Espanha, que tendem a ser um pouco mais robustos, são diferentes dos vinhos que a gente produz aqui na América do Sul. Então, o que acontece? Esse perfil de regiões só tem um caminho. E aqui vem a dica boa do podcast. Só se bebe, só se aprende bebendo. Só se aprende bebendo. Então, o que acontece? A gente só vai aprender as nuances e as diferenças entre regiões, entre uvas, bebendo. Comprando garrafas, pedindo sugestões para o sommelier dos restaurantes. Então, essa experiência, essa viagem, é que enriquece a gente. É isso que eu falo nos nossos clientes do Labera Itália. Eu falo assim, não vamos ser monogâmicos, vamos ser infiéis. Vamos trocar de rótulo, vamos trocar de uva, que eles são muito... Não, eu gosto desse e continuo. Vamos mudar. Exatamente. Vamos abrir o leque de opções, que a gente fica só naquele mesmo... Às vezes, o mesmo vinho, a mesma garrafa, não é a mesma coisa. Exatamente. Acontece. É a mesma coisa. Ontem aconteceu no restaurante, eu abri o mesmo vinho, da mesma uva, mesma safra, e eram dois vinhos diferentes. É diferente. Eu considero como se fosse, tipo, é um indivíduo vivo, né? Que tem suas propriedades particulares. Você me lembrou, né? Que eu tinha lhe falado antes das câmeras ligarem, que eu peguei um vinho de Caó, né? A gente comentou. Eu coloquei na taça, veio um aroma de fazenda, aroma rústico, assim, de estábulo. Exatamente. Totalmente diferente de um vinho Malbec argentino. Que tem aquela fruta vermelha bem presente. Bem intenso. Que dá, tipo, suculência na boca, é totalmente diferente. E eu fui ver no Vivino, a nota dele era muito baixa. Aí eu fui... Porque o perfil de quem avalia tem... Aí eu fui consultar alguém que conhece há muito tempo, né, da área, eu perguntei, ele falou assim, não, já é outra proposta. O Malbec, esse é um Malbec mais rústico, né, de carne, comida, não vai ter tanta fruta não. É a característica dele em particular. Não compara uma coisa com a outra. É a mesma coisa comparar uma Ferrari com um Lamborghini. São dois carros italianos, duas marcas, mas com proposta diferente. Uma característica importante, os vinhos na Itália, na França, de forma geral, no velho mundo, eles são mais para acompanhar a comida. O que significa? Que os taninos são um pouco mais astringentes. O açúcar residual de um vinho europeu é muito mais baixo que o açúcar residual de um Malbec, de um Carmenere. A sensação que a gente tem quando bebe um vinho europeu é que ele é muito mais seco que um vinho produzido na América do Sul. Então, a sensação que a gente tem é que a astringência do tanino da Europa, ele nos traz um desejo mais de acompanhar esse tipo de vinhos com comida. Porque o tanino ele interage com a proteína que a gente está comendo e reequilibra o sabor das papilas gustativas. Quando a gente viaja para o Novo Mundo, a gente pode sentar tranquilamente, tomar um Malbec e levar de boa numa conversa, e o Malbec ele não vai pedir tanta comida como, por exemplo, pediria um vinho italiano ou um vinho francês. O que acontece? Esse tanino aqui do Novo Mundo, ele é um tanino mais adocicado, mais macio, mais afrutado, ele não é tão agressivo, então ele se torna uma bebida muito mais agradável. Os franceses, os italianos, os espanhóis, dependendo da região, eles são vinhos que quando você toma, no segundo gole você já está querendo comer alguma coisa, porque são taninos mais marcados, mais presentes. E além de tudo, tipo, o vinho na Europa é um item de cesta básica, né? É um complemento alimentar. Não? Eles levam o vinho como alimento. Nós aqui levamos o vinho como bebida alcoólica. Bebida alcoólica. A cadeia de impostos do Brasil, ela imprime, às vezes, umas taxas muito altas para o mundo do vinho. Na Europa, basicamente, o vinho é tratado como alimento, então as taxas, a cadeia de impostos é praticamente muito baixa. Então, aí favorece também o consumo. Tem restaurantes onde uma taça de vinho é mais barata que uma água mineral, na Europa. Se você pesquisa em alguns YouTube aí da vida, você vai encontrar vídeos muito simpáticos, onde o cara está no restaurante
E uma taça de vinho custa 3 euros e uma água mineral custa 5 euros. E é muito normal isso acontecer. Okay? Então, é importante que quem nos está vendo saiba que são mundos diferentes. É totalmente, o vinho lá na Europa ele faz parte da cultura. Para que as pessoas tenham ideia, antigamente não se bebia tanta água como hoje. Estou falando de 300 anos atrás. A água não era tratada, então a água era um elemento que era muito transmissor de doenças. Então, muita gente não consumia água porque era transmissor de doenças. A água não era tratada, era perigoso você beber água. Então as pessoas tomavam mais fermentados por uma questão de que a fermentação limpa as bactérias e essa cultura vem de muito tempo atrás. Então, é importante que tudo seja falado, conversado, porque existe um porquê do consumo de bebidas alcoólicas no velho continente. Uhum. Carlos, hoje você representa a opção, o Grupo Label Itália formou uma parceria, e graças a vocês e o estudo que eu fiz, em cima do portfólio de vocês, hoje a minha carta duplicou de tamanho. Porque vocês representam vários países. Vários países, eu consegui ampliar minha carta. E assim, a ideia do Label Itália, a ideia do proprietário junto comigo é de a gente colocar a nossa carta maioria em italiano. Faz sentido. Isso. Infelizmente, os vinhos do sul da Itália são muito caros. Muito caros. Muito caros. E com a opção eu consegui, tampar lacunas que eu tinha na minha carta. Hoje minha carta, que era de 68 rótulos, passou para 122 rótulos. Ótimo. 22 rótulos. Parabéns. E hoje, tem casais que estão começando no mundo dos vinhos, eu consigo introduzir um vinho de entrada, que já tem um histórico no mundo do vinho, eu consigo colocar um vinho de alta gama, que eu chamo, a gente brinca aqui de vinhaço. A gente faz uma pergunta em relação ao mundo dos vinhos argentino. Um casal que esteja entrando no mundo dos vinhos, qual vinho sugerir? Uma uva? Se for da Argentina? Um argentino. Não, você tem vários caminhos. Por exemplo, como monocasta, sempre a rainha da Argentina vai ser a Malbec. Em solo brasileiro, sempre a maior oferta de vinho argentino vai ser a Malbec. Agora, eu convido todos a que tentem transitar por outros caminhos. Por exemplo, Cabernet Sauvignon argentino, é maravilhoso. Você citou, por exemplo, a Catena Zapata. Existe um grande consultor na Argentina chamado Paul Hobbs. Paul Hobbs, quem conhece um pouco de vinho, sabe que ele é um grande produtor na Califórnia, ele é um grande produtor de vinhos nos Estados Unidos, e ele foi contratado na década dos 90 e 2000 para desenvolver Cabernet Sauvignon e Chardonnay dentro da própria Catena. O primeiro consultor internacional que a Catena contratou foi Paul Hobbs. Então, isso sinaliza que a Argentina existe fora do Malbec, fora do Torrontés. A Argentina hoje produz Chardonnay, excelente qualidade, inclusive temos vários Chardonnay da Catena pontuados com 100 pontos. El Enemigo, que é a vinícola do Alejandro Vigil com a Adriana Catena, também grandes vinhos da Argentina. Então, eu diria, não fiquem, digamos, monotemáticos com a Malbec. Eu iria mais para um Pinot Noir, iria mais para uma Cabernet Sauvignon. Existe uma grande uva emergente na Argentina, que é a Cabernet Franc, que vem fazendo muito ruído agora nos últimos 6, 7 anos. Para que você tenha uma ideia, o primeiro grande crítico mundial que deu 100 pontos para o vinho argentino, que foi o Robert Parker, deu 100 pontos para um Cabernet Franc, e não para um Malbec. Eu, em particular... Então, hoje a Argentina é muito mais que Malbec. Se eu tiver que dar uma dica, vai para os Cabernet Sauvignon, vai para os Cabernet Franc, vai para os Pinot Noir, vai para os blends. A Argentina faz excelentes blends. Chega eu gosto do Bonarda. Bonarda é muito top. Então, basicamente, quem bebe vinho tem que ser uma pessoa curiosa.
Você tem que ser um pesquisador. Dentro do teu universo de consumo, eu sou muito aberto a você pular de galho em galho. Você vai para o Chile, vai para a Itália, vai para a Espanha, vai para a França, vai para Portugal, e você vai ampliando tua percepção da bebida, teu paladar ele fica maior. O que significa? Quando você é estimulado a partir de diferentes sabores, é como você pintar um quadro. Você vai adquirindo diferentes cores. Hoje tomei uma cor de vinho mais escura, então aí tomei hoje um vinho mais leve, aí você sabe que já esse registro já ficou gravado no teu cérebro. Então você vai construindo ao longo da tua trajetória como enófilo, você vai pintando um quadro. Gosto de sabores mais intensos, gosto de sabores mais leves, gosto de sabores intermediários. Vai depender do estado de ânimo. Às vezes a pessoa está mais alegre que um vinho mais leve, um espumante, por exemplo. Uhum. Aí não, hoje estou um pouco mais sério, estou um pouco mais introspectivo. Eu vou querer tomar um vinho mais intenso, que me faça pensar, um vinho do Porto, por exemplo. Que maravilhoso. Agora eu vou te cutucar aqui. Assim como a Itália e a França são rivais, Brasil e Argentina têm uma história de rivalidade, né? Sim, mas em futebol. Eu sei. Agora eu te pergunto, em relação aos nossos vinhos nacionais. Sim. O que particularmente que você acha? Espumante. Espumante. Eu faço bandeira no Brasil dos espumantes. Eu trabalho em loja também, e eu digo que eu não gasto dinheiro fora da França em espumante que não seja com o Brasil. Brasil só perde em espumante para França. Obviamente, na Itália tem alguns bons produtores, tem. Mas se é para gastar 500, 600 reais, todo vinho tem que ser bom. Não sei se você concorda comigo. Mas você hoje encontra produtos de excelentíssima qualidade, que não tem muito tecnicamente a dever da França em termos de espumantes, ou da Itália, Francia Corta, ou Trento, Trentino, que é o berço dos espumantes, e que você não paga nem a metade por esse valor. Então, vamos abraçar o espumante brasileiro, primeiro porque tem qualidade, não porque é uma questão barrista. Porque às vezes a gente poderia até indicar vinhos por uma questão de afinidade. É você diplomaticamente correto. Não. Eu sou um técnico que teve a sorte de transitar nesse mundo do vinho há um bom tempo e já bebi muita coisa, mas muita mesmo. Então, tive essa sorte, tive esse privilégio, e eu digo para vocês, olhando assim para a câmera, não fiquem pensando que o Brasil não faz bem esse espumante. Toda a linha de espumantes do Brasil não tem nada a ver para os melhores do mundo. Então, esse aí, para mim, é a bandeira brasileira. Aí, depois, vinhos tranquilos, o Brasil está procurando um caminho, tanto em brancos como em tintos. Eu acho que em destaque no sul do Brasil, a meu ver, a Merlot, né, em primeiro lugar, mas a Cabernet Franc está pegando o lugar dela. Está muito bem. Eu digo que eu faço degustação cega com os clientes que andam na Europa. Muito bem. Que falam assim, o Cabernet Franc do Brasil é muito bom. Muito bom. Em relação aos espumantes, eu já coloquei aqui numa degustação de brincadeira, eu coloquei o cliente, né, meu amigo em particular, me pediu um Moët Chandon. Moët Chandon. Foi o que eu fiz? Não levei um Moët Chandon. Eu levei um Casa Valduga Blanc de Blanc 130. Pronto. Só que ele estava todo envelopado. Sim, todo às cegas. Ele adorou. Claro. Ele falou assim, é muito bom. E ele custa menos da metade. Menos da metade. Então, vamos abraçar o espumante brasileiro. Eu venho de uma terra, e na Argentina tem muita cultura espumante, para que vocês saibam. A primeira filial da Chandon, da Moët Chandon, fora da França, foi na Argentina. Não sabia. Chandon, Argentina, foi fundada em 1950, na Argentina. A terceira foi Brasil. Então, eu entendo que os franceses de espumantes, eles sabem. Primeiro foram para a Argentina e depois foram para o Brasil. Então, o Brasil hoje, obviamente, tem Chandon Califórnia, tem Chandon Austrália, produzem na China, na Índia hoje também.
Mas, em termos de espumante, na Argentina tem uma cultura muito forte. E Brasil, para mim, chapô, como você Show. diz. Chapô. Chapô. Eu acho que a gente terminou nosso papo aqui sobre vinho, né? Eu trouxe um vinho aqui torrontés, o Carlos Soares, que é um representante da nossa parceira Opção, um hermano, né? Um argentino que veio pela Bela Itália falar sobre vinho argentino. Ele pensava que ia falar de tinto. Ele veio falar de branco. E a gente vai encerrar o nosso papo hoje agora com um brinde com o Alamos Torrontés. Da Catena, né? A Catena. Álamos é uma linha da Catena.